Hoje eu vou estar mostrando para vocês o problema do sorveteiro, que basicamente consiste no seguinte: suponha que o sorveteiro deseja fabricar a concha de sorvete mais eficiente para suas vendas, ou seja, que gere a bola de sorvete com um raio que ocupe a maior parte da casquinha. Qual vai ser esse raio em função da altura e do ângulo da casquinha? Ou seja, ele quer criar um pegador aí de bolinha de sorvete lá, pegar dentro do pacote de sorvete, para gerar a bola, a esfera, que ocupe o maior volume do cone da casquinha. Já vou logo avisando que vai ter cálculo diferencial, então se você não entende muito bem, mesmo assim eu recomendo que você fique para talvez você aprenda um pouquinho e porque é interessante. Então vamos lá, vamos começar já com uma fórmula. A mais y menos r igual a d mais r. Que isso? Vamos ver com calma. A é a altura, G é o comprimento da casquinha, R é o raio da esfera, D é a altura da esfera, de C aqui, do ponto C até o ponto H, ou seja, da extremidade da casquinha até o início da esfera. Y é a altura da calota esférica que está para fora, ou seja, Y é a altura da parte da esfera que está para fora do cone. B é o raio, por assim dizer, do cone, né? E isso aí. Então, vamos supor que aqui seja o marco zero. E conforme a gente vai aumentando a altura, vai aumentando o valor, da altura em relação ao ponto C ali, do marco zero. Então, olha, se a gente adicionar a gente vai sair do zero e vai parar até que altura A. Adiciona a altura y mais y, nós vamos chegar aqui, subtrai a altura R, nós chegamos até o ponto D. Ou seja, saímos do A, fomos até aqui, avançamos A de altura, avança mais Y de altura e subtrai R de altura. Paramos aqui. É basicamente isso que o lado esquerdo está falando. Só que chegar aqui é a mesma coisa, começar do zero, aumentar a D e aumentar a R. A gente parou no mesmo ponto. Então, fazer essas duas operações são iguais, elas têm o mesmo valor. Então agora a gente vai isolar o Y, somar R dos dois lados, né? Ou, como você poderia falar, passar o R somando, né? Subtrai o A dos dois lados e a gente tem que Y é igual a D mais 2R menos A. Agora a gente tem uma função de Y, mas a gente não sabe quem é D. A gente vai ter uma função da função. A gente vai ter que primeiro descobrir quem é D para saber precisamente, assim, por dizer, quem é Y. Então a gente vai fazer uma semelhança de triângulos. Nós temos dois triângulos semelhantes aqui, o triângulo G, D e C e o triângulo A, F e C. Eles são semelhantes porque ambos são triângulos retângulos. Vou mostrar porque é retângulo já já. E porque eles têm o mesmo ângulo aqui. Eles compartilham esse mesmo ângulo alfa daqui. Então por isso eles são semelhantes. Eles são triângulos retos. Esse aqui no caso ele é reto, porque veja que o raio ele sempre vai fazer um ângulo reto com a tangente. E esse aqui é reto justamente por conta da propriedade do problema aqui. No caso, você tem a altura do triângulo que está exatamente, propositalmente fazendo um ângulo de 90 graus. Então, veja só, a hipotenusa desse triângulo menor é R mais D, como está aqui, e a hipotenusa desse triângulo maior é G. O lado menor do triângulo menor é R, e o lado menor do triângulo maior é B. Então, aqui. Então, a gente já pode fazer a nossa proporcionalidade, por assim dizer, em que B está para R da mesma maneira que G está para R mais D, aqui. Vamos fazer a nossa multiplicação cruzada, por assim dizer. Então, a gente tem G vezes R aqui do lado direito e B vezes R mais D. No caso aqui eu já fiz a distributiva. Você vai isolar o D agora, passando o BR para o outro lado, subtraindo e dividindo os dois lados por B. Para simplificar mais, é só você colocar o R em evidência. Então, você tem que D é igual a R vezes G sobre B menos 1. Agora, você tem as duas fórmulas, a fórmula para D e a fórmula para Y. Basta agora você substituir D em Y. Coloca o R em evidência de novo aqui. E esse menos 1 mais 2 vai ficar só mais 1. Então, a gente tem a nossa função para Y. Basta agora a gente começar a nossa derivação, a derivada, fazer a derivada de y em relação a r, dy dr, vai ser igual, então, r vai virar 1,
e o menos A vai sumir porque ele é constante. Então vai sobrar só o do meio, G sobre B mais 1. Mas veja só, o que é G sobre B? G é a hipotenusa, B é o cateto oposto. Hipotenusa sobre cateto oposto é o inverso do seno. O seno não é o cateto oposto sobre hipotenusa, então a hipotenusa sobre cateto oposto é 1 sobre seno. 1 sobre seno mais 1. E veja só o que a gente vai ter que fazer agora. Isso que a gente fez até o momento foi só uma propriedade que a gente teria que ter para futuramente. Porque o que agora a gente vai ter que descobrir é o volume que sobrou, uma função do volume que sobrou depois que você colocou a esfera. Ou seja, o cone ele tem um volume total dele e ao você colocar a esfera ela vai preencher um certo volume. A gente quer uma função que nos diga o volume que sobrou. Ou seja, nesse caso da ilustração, esse volume aqui, mais esse volume aqui, mais esse outro volumezinho aqui. O que sobrou depois de que você colocou a esfera. Tendo isso, é só a gente pegar o ponto de mínimo, o ponto mínimo da função. E para achar o ponto mínimo da função, é só derivar ela e igualar igual a zero. A gente quer o ponto mínimo porque, veja só, quando a esfera ocupa o máximo de volume, ou seja, quando o volume do cone foi ocupado ao máximo, o que sobrou dele foi o mínimo. E é isso que a gente vai estar querendo. A gente vai usar isso a nosso favor para estar descobrindo o R necessário para estar gerando essa esfera que ocupa o maior volume. Então, olha só, esse volume que sobrou, ele vai ser igual ao volume total do cone, VC, menos o volume da esfera que está dentro. E o que é o volume da esfera que está dentro? É o volume total da esfera, VE, menos o volume de fora. Esse volume de fora, que é o VF, ele se chama, isso aqui se chama calota esférica. E agora basta só a gente substituir pelas fórmulas que a gente já sabe desses volumes. O volume do cone é 1/3 de π b ao quadrado A. B ao quadrado é o raio aqui do cone, a altura. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E se você souber o volume de uma calota esférica, tudo bem, mas eu vou ajudar um pouquinho a deduzir agora. Imagina que você tem uma esfera e uma calota esférica que você quer descobrir o volume de R menos H até R. Então você imagina cilindros de volume infinitesimal com raio Y e espessura dx. Se você somar esses infinitos cilindros de R menos H até R, se eles estiverem distribuídos aqui de R menos H até R, e você somar eles, você vai estar fazendo a integral de πy ao quadrado vezes dx de R menos H até R. Se você resolver essa integral, você vai descobrir que o volume vai ser exatamente igual a 1/3 de π h ao quadrado vezes 3R menos H. No nosso exemplo, a altura da parte que está fora da calota esférica, que no caso é H, no nosso exemplo é Y. Então é só colocar, em vez do H, o Y, e o Rzinho aqui, que é o raio da esfera, vai virar o Rzão no nosso exemplo. Então nós já temos as fórmulas aqui para cada volume que a gente precisa, basta substituir e agora sim a gente vai poder estar começando todo o nosso processo. Vamos começar a derivação em relação a R. O primeiro termo vai virar zero porque é uma constante. 4/3 de πr ao cubo, regra da potência, vai virar 4πr ao quadrado. Agora a gente vai ter que derivar esse menos 1/3 de πy ao quadrado, 3r menos y. Menos 1/3 de π vai sair porque é constante. E agora a gente vai ter que derivar isso aqui com a regra da multiplicação de funções, né? Que a derivada disso aqui vai ser igual ao primeiro, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, qual que é a derivada do primeiro? Do y ao quadrado é igual a 2y vezes dy dr, pela regra da cadeia, e vezes o segundo, 3r menos y, mais o primeiro, y ao quadrado, vezes a derivada do segundo, 3 menos dy dr. Vamos distribuir o menos pelos parênteses, pelas chaves, né? Então vamos trocar apenas o sinal.
Para simplificar, a gente vai tirar o π, ou seja, vai dividir os dois lados por π e vai multiplicar por 3. Assim a gente pode estar facilitando a visualização e tirar os colchetes também. Vamos distribuir o y² entre os parênteses aqui. y² vezes 3, 3y² e também aqui menos y² dydr. Basta agora a gente colocar o dydr em evidência e veja só, esse termo aqui, se a gente distribuir entre os parênteses, a gente vai ter 6ry menos 2y². 2y vezes 3r, 2y vezes menos y. E esse menos 2y² somado ao menos y² vai resultar em menos 3y². Agora a gente deu uma simplificada até. A gente pode desfazer o que a gente tinha feito, dividindo tudo por 3. E lembra do que a gente tinha achado. dydr é igual a 1 sobre seno mais 1. Para não ficar tão poluída a visualização, a gente vai falar que seno de alfa é igual a s. Então, dydr é 1 sobre s mais 1, que é igual a 1 mais s sobre s. Colocando tudo no mesmo denominador. Então, só substituindo aqui na equação, multiplica tudo por s para tirar esse s do denominador, facilitar a visualização. E agora, só fazer distributiva entre s mais 1 e 2ry menos y². O resultado disso vai dar menos sy² mais sy² em dois dos termos, né, que vão surgir. Eles vão cancelar, vai sobrar isso. Multiplica tudo por menos 1, só trocar o sinal. Estava assim, ficou assim. Só reorganiza os termos para colocar o termo do y² na frente, depois os termos só com y e depois os termos que não tem nenhum y. Porque agora, a gente, depois de colocar em evidência o 2ry aqui entre esses dois termos, resultando em menos 2ry vezes s mais 1, a gente vai estar tendo uma função quadrática, uma função de segundo grau. O raiz de delta nessa função, nessa equação, vai ser 2r vezes s menos 1, e usando Bhaskara a gente vai ter essa fórmula para o y, que nos vai resultar em duas raízes. A primeira sendo 2r e a segunda sendo 2rs. Mas só pode ser 2rs porque 2r está errado. E eu vou mostrar para vocês que está errado. O 2r, o y nunca vai poder ser 2r. O y vai tender a 2r conforme r vai tendendo a infinito. E eu vou mostrar por quê. Imagina que isso aqui seja o cone, a casquinha, e essa aqui seja a esfera que está crescendo. O y não é a altura da parte que está fora? Não é daqui até aqui? Veja só o que acontece conforme a gente vai aumentando o raio da esfera. Ela vai aumentando e o y, como você pode ver, ele vai tendendo ao 2r, ou seja, vai tendendo ao próprio diâmetro da casquinha. Veja só que quando o raio ele já está próximo do 30, nesse exemplo aqui, o y a gente já poderia considerar como sendo 2r. Só tem uma parte minúscula, mas você tem que ter em mente que essa parte minúscula aqui que está dentro do cone, ela sempre vai existir desde que o r seja um número real. Sempre que o r for um número real, positivo pelo menos, sempre vai ter alguma parte dentro da casquinha, não importa. Então, dessa forma, só sobra o 2rs como solução, e 2rs é menor que 2r, porque s é a função seno, e para ângulos entre 0 e 90, seno está entre 0 e 1, então vai ser menor. Lembra da expressão que a gente tinha conseguido, de que y é igual a r vezes g sobre b mais 1 menos a, e lembra também que g sobre b é igual a 1 sobre seno, 1 sobre s, 1 sobre s mais 1 é s mais 1, tudo sobre s. Então, só substituindo ali e substituindo de novo na nossa equação. Multiplica os dois lados por s, tirar o s do denominador, facilitar a visualização. E agora passa o 2rs ao quadrado para o outro lado, subtraindo. Coloca o r em evidência. Desses colchetes aqui, nessas chaves,
é só você tirar esse s mais 1 do parênteses e reorganizar os termos para ficar melhor de visualizar. Então, passa o SA somando para o outro lado e divide tudo por essas chaves aqui, menos 2, s ao quadrado, mais s mais 1. Agora coloca, ao invés do s, o seno de alfa, e olha só que a gente já tem a nossa expressão para o r, que ocupa o maior raio, ou seja, que dá o raio que ocupa o maior volume da casquinha. Esse já é o resultado. Basta só simplificar. Lembra só que seno quadrado é igual a 1 menos cosseno quadrado. Vamos começar a nossa simplificação? Presta atenção só nesses dois termos aqui, no primeiro e no último. Menos 2 vezes seno quadrado mais 1. Presta atenção só nesse. Substitui o seno quadrado por 1 menos cosseno quadrado. Faz a distributiva. Esse menos 2, quando multiplicar com 1, vai dar menos 2. E o menos 2 mais esse 1 aqui vai dar menos 1. Menos 2 vezes menos cosseno quadrado mais 2 cosseno quadrado. Agora lembra de outra propriedade, que cosseno quadrado de alfa é igual a 1 mais cosseno de 2α, tudo sobre 2. E veja só, se nós passarmos o 2 para o outro lado multiplicando e passar esse 1 para o outro lado subtraindo, a gente vai estar simplesmente tendo essa expressão. E o que vai sobrar aqui vai ser o cosseno de 2α. Então essa expressão aqui, ela vai ser igual a cosseno de 2α. E olha só, se esses termos que a gente destacou é cosseno 2α, a gente pode substituir eles por, bem, cosseno 2α. Então a gente já simplificamos, conseguimos a nossa expressão. R é igual a vezes seno de alfa sobre cosseno de 2α mais seno de alfa. Agora, tendo terminado o nosso problema, eu vou querer trazer uma outra solução mais prática, porque da minha sugestão, porque esse é um exercício que foi inspirado em um livro que eu tenho, que no caso eu vou fazer o seguinte: ao invés da gente se basear no ângulo e na altura, porque veja só, na vida real, se a gente quisesse realmente aplicar essa fórmula, dificilmente a gente teria altura e seria mais difícil ainda ter esse ângulo. Seria muito mais fácil se a gente simplesmente medisse o comprimento da casquinha, só pegar uma régua e colocar de um ponto ao outro, e o diâmetro, né, que é muito mais fácil que medir do que o raio, só colocar a régua de um ponto ao outro, e com base nisso a gente pode estar substituindo na nossa equação para o R, para facilitar os nossos cálculos. Ou seja, ao invés de eu colocar em R em função de A e alfa, coloco o R em função de D, que é o diâmetro, e de G, que é o comprimento. Então veja só, B, que seria o raio, por assim dizer, é igual a metade do diâmetro, D sobre 2. D é o comprimento disso aqui. Agora vamos achar uma expressão para a gente estar, as expressões para a gente estar substituindo, e quais que são? A gente vai ter que achar uma expressão para A, que esteja em função de D e G, uma função para seno de alfa que esteja em função de G e D, e a mesma coisa para todos os outros termos. Então olha só, seno de alfa a gente já acha logo de cara, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto B, hipotenusa G, B sobre G. Só substituir o B por D sobre 2, então a gente tem que seno de alfa é D sobre 2G. Agora, para descobrir quem é cosseno de 2α, é simples, basta a gente usar a lei dos cossenos, em que a gente vai tomar esse ângulo aqui como referência e o lado oposto vai ser o D aqui. Então a gente vai ter que 2b ao quadrado, que é esse lado aqui, esse lado ao quadrado vai ser igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos duas vezes esse lado vezes o cosseno do ângulo, que vai dar o quê? 4b ao quadrado é igual a 2g ao quadrado menos 2g ao quadrado vezes cosseno de 2α. 2α é esse ângulo aqui que está oposto a esse lado. Então, simplificando, colocando 2g ao quadrado em evidência, passando para o outro lado, divide o 4 por 2, soma mais 1, troca o sinal. Ou seja, você só precisa, vou até deixar como exercício, para caso vocês queiram fazer, você só precisa isolar o cosseno de 2α, que vai resultar em 1 menos 2b ao quadrado sobre g ao quadrado. E substituindo de novo o b por d sobre 2, a gente vai ter que cosseno de 2α é igual a 1 menos d
2d ao quadrado sobre 4g ao quadrado. O a, agora, já tendo achado o seno de alfa e o cosseno de 2α, o a agora é muito simples. A gente sabe que b ao quadrado mais a ao quadrado vai ser igual a g ao quadrado. Então, a vai ser igual a raiz de g ao quadrado menos b ao quadrado. Substitui o b por d sobre 2. Então, vai ficar a sendo igual a raiz de g ao quadrado menos d ao quadrado sobre 4. Tendo todas essas equações, com uma álgebra chata, que eu vou até deixar como um exercício, caso alguém queira fazer, mas eu não recomendaria, você vai chegar nessa expressão final, nessa equação que é muito mais prática para a vida real, para você estar usando, para você estar fazendo a casquinha de sorvete mais eficiente. Vou até dar um exemplo. Nessa ilustração que eu venho usando desde o início da aula, se você contar os quadradinhos aqui, as unidades, você vai ver que D, o diâmetro é igual a 8. G, você vai ter que usar Pitágoras no caso, porque isso aqui é uma representação 2D, e você vai achar que vai ser a raiz de 116, que é aproximadamente 10,77. E você usando essa nossa fórmula que acabamos de descobrir, você vai achar que o R vai ser aproximadamente 3,39, ou seja, aproximadamente 3,4. Que no caso está um pouquinho longe de ser o que está na ilustração, porque na ilustração, se você contar, é 1, 2, 3, tem 3 de raio, e deveria ser assim, caso nós fôssemos ocupar o maior volume possível. Então, obrigado por assistir, e nos vemos nas próximas aulas.